Boa noite. Boa noite. A Suíça rejeita recurso e vai enviar dados bancários de ex-diretor da Dersa. Paulo Vieira de Souza é investigado por corrupção em obra do Rodoanel no governo Serra. Criação de empregos com carteira em agosto bate recorde de 5 anos. É o 8º mês seguido de resultado positivo nos números do trabalho formal. Preso em Foz do Iguaçu, o libanês suspeito de ligação com o terrorismo islâmico. Assad Baraká seria operador financeiro do Hezbollah na Tríplice Fronteira. A polícia apreende meia tonelada de maconha num motel de São Paulo. 2 homens foram mortos na ação que descobriu o depósito de drogas. Casos de AIDS entre mulheres paulistas caíram quase pela metade em 10 anos. Balanço oficial revela, porém, aumento do problema na faixa acima dos 60 anos. Justiça aprova acordo para construir o Parque Augusta no centro de São Paulo. Prefeitura autorizou empresas a compensar a área cedida em prédios de outros locais. O Jornal da Gazeta está no ar. Levantamento do Jornal da Gazeta, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, mostra que o bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, é campeão em roubo de veículos. Os pedestres são as principais vítimas de assalto em Campos Elíseos, na região central. Quem tem ou passa de carro por São Mateus, na zona leste de São Paulo, corre mais risco de ter o veículo roubado aqui do que em qualquer outro bairro da cidade. Essa afirmação pode ser feita com base nos registros de boletins de ocorrência levantados pela produção do Jornal da Gazeta. De janeiro a julho, 18,5% dos roubos em toda a cidade de São Paulo foram de veículos, o que deixa essa modalidade de crime em segundo lugar nas estatísticas da segurança pública. Só o Distrito Policial de São Mateus contabilizou 711 roubos de veículos, média superior a 110 por mês, mais de 3 por dia. Os maiores números da capital. Os roubos de veículos são tão frequentes no bairro que, infelizmente, não é difícil encontrar quem já foi vítima desse tipo de crime. É o caso do seu Francisco, que foi rendido pelos ladrões bem aqui, em frente à casa onde mora. Foi no início do ano. O metalúrgico aposentado saía de carro com a esposa quando 2 ladrões armados anunciaram o assalto. Quando eu tirei o carro, fração de segundos, eles vieram e me abordaram. Com um revólver na minha cara, 13 dias depois, o carro foi localizado em um bairro próximo, o que não diminuiu o medo que permanece depois de seu Francisco ter sido vítima de um assalto. A gente fica impotente, 3 dias depois levaram mais 3 veículos aqui na rua paralela à minha residência. E São Mateus não é o único bairro da Zona Leste em que o número de roubos de veículos preocupa. Pertinho dali, no Parque São Rafael, foram registrados 488 ocorrências. Mas quando o assunto são outros tipos de roubos, como o assalto a residências, a estabelecimentos comerciais e a pedestres, o bairro mais violento de São Paulo não fica na periferia, mas na região central. É este aqui onde nós estamos agora, Campos Elíseos. Nos 7 primeiros meses do ano foram registradas na delegacia da região 2.441 ocorrências, quase 350 casos por mês, mais de 11 por dia. E em toda a capital, entre as várias modalidades de roubo, os crimes contra pedestres foram os mais comuns, com 53,3% do total. Fernando é uma das vítimas dessa violência. Há 2 meses, ele foi roubado por 2 homens enquanto caminhava pela Avenida Rio Branco. Para levar o celular dele, os assaltantes o agrediram. Eu levei uma gravata e acabei levando uma barra de ferro, e acabou acertando a região do peito e do pescoço, até eu perder o equilíbrio e cair. Depois do roubo, assim como seu Francisco, lá de São Mateus, Fernando diz não se sentir seguro aqui em Campos Elíseos, na região central. Você se sente extremamente inseguro, você fica refém do seu próprio bairro, basicamente. A produção do Jornal da Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que não se manifestou. A polícia descobriu um centro de distribuição de drogas que funcionava em um motel na zona leste de São Paulo. Após um tiroteio, 2 suspeitos morreram e 8 pessoas foram presas. Os policiais chegaram ao motel depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o local tinha 15% dos quartos para clientes. O resto era usado para armazenar drogas e armas. Nos cômodos foram encontradas 2 pistolas, 5 carros e meia tonelada de maconha. A suspeita é de que a maconha tenha vindo do Paraguai, passado por Cascavel, no Paraná, e chegado a São Paulo.
O crime vai ser investigado pela Polícia Federal como tráfico internacional de drogas. Um libanês suspeito de ser operador financeiro do Hezbollah foi preso hoje pela Polícia Federal brasileira. Ele é investigado nos Estados Unidos, na Argentina e no Paraguai. Assad Ahmad Barakat foi preso em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, perto da tríplice fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. A detenção de Barakat foi a pedido da Justiça paraguaia, pelo crime de falsidade ideológica por portar um passaporte falso. Barakat morava em Foz do Iguaçu desde 1987, fugido da Guerra Civil do Líbano. Ele já havia sido preso em 2001, no Brasil, pelos crimes de associação ilícita, sonegação de impostos e instigação ao crime. Segundo a polícia, ele é suspeito de ligações também com o PCC e acusado de comandar um grupo que usava cassinos na Argentina para lavar dinheiro do tráfico de armas e drogas. A organização criminosa teria lavado pelo menos 10 milhões de dólares para ações do grupo libanês Hezbollah. Autoridades paraguaias também suspeitam que Barakat foi responsável pelo financiamento da ação terrorista contra a Associação Judaica Argentina MIA, em 1994. 85 pessoas morreram no ataque, mas essa acusação nunca foi provada na justiça. Os Estados Unidos consideram Barakat um terrorista perigoso desde o ataque às Torres Gêmeas em 2001. Autoridades suíças vão enviar ao Brasil os extratos das contas que Paulo Vieira de Souza mantinha no país. O ex-diretor da Dersa é apontado como operador de propinas do PSDB. Em quase um ano de batalha nos tribunais, a defesa de Paulo Vieira de Souza tentou evitar que as autoridades brasileiras recebessem informações das contas que ele mantinha na Suíça. Com a decisão neste mês da Suprema Corte do país, não há mais recurso e os dados devem ser enviados em breve. São extratos e documentos referentes a 4 contas, desde que elas foram abertas na Suíça em 2007, até quando o saldo somado de 113 milhões de reais foi transferido para um paraíso fiscal no Caribe em 2017. O dinheiro foi retirado do país europeu depois que o Ministério Público suíço avançou as investigações sobre brasileiros envolvidos na Lava Jato. Com os extratos em mãos, os investigadores esperam descobrir quem fez depósitos e quem, durante uma década, recebeu dinheiro transferido das contas de Paulo Preto, apontado como o operador de propinas do PSDB. Paulo Preto comandou a Dersa, a estatal paulista responsável por obras nas estradas, de 2007 a 2010, durante o mandato de José Serra. O ex-governador é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, com base na delação da Odebrecht. Executivos da empreiteira revelaram que houve corrupção em obras do Rodoanel. Serra nega. Em São Paulo, Paulo Preto já é réu na Justiça Federal. Na ação, ele é acusado de desviar 7 milhões e 700 mil reais da Dersa em desapropriações do trecho sul do Rodoanel. Neste ano, ele chegou a ser preso 2 vezes, mas foi solto por determinação do ministro Gilmar Mendes. Paulo Vieira de Souza nega as acusações. O presidente Michel Temer declarou hoje em Brasília que o próximo presidente da República vai ter que seguir o mesmo caminho do governo dele na condução do país. Temer participou hoje da cerimônia de assinatura de contratos de concessão e construção de novas linhas de transmissão de energia no Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estima que os investimentos necessários a partir da assinatura dos contratos devem chegar ao patamar de 6 bilhões de reais pelas empresas que arremataram os 20 lotes de linhas de transmissão. Ao discursar, Temer elogiou a própria administração e disse que o próximo presidente, independentemente de quem seja, dificilmente vai sair do caminho escolhido pelo governo comandado por ele. Nosso governo tem orgulho de apresentar-se como reformista. Foram várias reformas. Muitas e muitas vezes eu vejo um certo pessimismo, especialmente, convenhamos, em função das eleições que se aproximam. E quando eu posso, e aqui eu o farei, o que eu posso dizer é o seguinte: as reformas todas que nós fizemos, especialmente esta agora do setor elétrico, esta que recuperou a economia, gerando, volto a dizer, os 117 mil empregos no mês de agosto, dificilmente quem for eleito poderá sair desse caminho.
Em vídeo divulgado hoje, o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, diz esperar ter alta antes do dia 7 de outubro, dia do primeiro turno. 21 de setembro, sexta-feira, véspera da primavera. Nunca me senti tão bem na minha vida. Meu muito obrigado a todos vocês. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta. Onde então, juntos enfrentaremos o 7 de outubro, um novo marco no rumo do nosso Brasil. Tamo juntos, até a vitória. Valeu! Este é o segundo vídeo divulgado pelo candidato em menos de 24 horas. Ontem, o boletim do Hospital Albert Einstein informou que Bolsonaro teve aumento de temperatura, sendo submetido a uma drenagem para retirar resíduo líquido ao lado do intestino. Hoje, os médicos disseram que o deputado federal recuperou os movimentos intestinais e que, por isso, o paciente iniciou dieta pastosa com ótima aceitação. O político está internado há 15 dias devido a uma facada no abdômen durante um ato de campanha em Minas Gerais. Em entrevista por telefone ao jornal Folha de São Paulo, a primeira desde o atentado, Bolsonaro defendeu o economista Paulo Guedes, anunciado como ministro da Fazenda, caso o candidato do PSL vença as eleições. Segundo ele, Guedes nunca defendeu a volta do imposto e que apenas está estudando alternativas. Ele garantiu que o economista segue na equipe, desmentindo boatos de que Guedes iria se afastar da campanha após o cancelamento de compromissos. Bolsonaro destacou ainda que o atentado foi barra pesada e que está vivo por um milagre. Garantiu que não fará mais campanha de rua nem participará de debates no primeiro turno. Os outros candidatos à presidência da República, mais bem colocados nas últimas pesquisas, fizeram campanha em São Paulo, Minas, Distrito Federal, Pernambuco e Bahia. Fernando Haddad, do PT, fez campanha nas cidades de Ouro Preto e Betim, em Minas Gerais. O petista defendeu que, se eleito, vai ter como medidas emergenciais baixar a carga tributária dos mais pobres, promover reforma bancária e retomar as obras paradas no Brasil. Ao lado de Dilma, Haddad disse que o governo dela foi alvo de sabotagem da oposição e negou qualquer atrito com a ex-presidente. O candidato evitou criticar Ciro Gomes. Disse que o adversário às vezes diz uma coisa e às vezes diz outra. Mas garantiu que os dois são amigos. A dupla rivaliza pelo segundo lugar na disputa presidencial, conforme as pesquisas. Marina Silva, da Rede, fez campanha em São Paulo. A candidata se encontrou com ambientalistas e deu entrevista à Rádio Jovem Pan, no programa Pânico. Marina criticou a carta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. No documento, o tucano pediu união dos presidenciáveis contra candidatos radicais para evitar agravamento da crise. Disse que a situação é dramática. No documento, ele não citou Geraldo Alckmin, mas, depois de divulgar a carta, reafirmou apoio ao correligionário. A candidata da Rede disse que o Brasil não pode comprar tese de que eleição é plebiscito entre populismo de direita ou de esquerda. E falou ainda que o cidadão deve votar em quem acredita. Ciro Gomes, do PDT, começou o dia no interior de São Paulo, onde visitou a Basílica de Aparecida e fez campanha no mercado de Pindamonhangaba, sua cidade natal. À tarde, viajou para o Distrito Federal e Goiás. O pedetista disse que as leis são frouxas e que não acompanham a sofisticação do narcotráfico e das facções criminosas. Ciro criticou Bolsonaro. Afirmou que a candidatura do deputado pelo PSL é um salto no escuro, destruidor da nação brasileira. O ex-governador do Ceará também reagiu à carta de Fernando Henrique. Ciro disse que o ex-presidente é cínico e fez o documento para ressuscitar a campanha de Alckmin. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha em Recife e em Salvador. O tucano elogiou a carta de Fernando Henrique. Disse que o objetivo é alertar os eleitores sobre o risco de polarização entre projetos radicais, materializados nas candidaturas de Bolsonaro e Haddad. Alckmin, no entanto, refutou uma união de centro agora. Afirmou que não vai procurar os candidatos. Em quarto nas pesquisas, disse esperar uma mudança na reta final da disputa. Sobre um eventual segundo turno, o ex-governador disse que é uma outra eleição e qualquer negociação de apoio pode acontecer em virtude da situação delicada que o país atravessa. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Especialistas sustentam que a personalidade humana fica pronta até os 5 anos de idade. Um portador de dupla personalidade já está feito na infância, mesmo que ainda não tenha desfrutado da chance de ser um poste do PT numa campanha eleitoral.
Haddad, o substituto de Lula, tem experiência nesse tipo de transtorno. Ele fundiu sua personalidade à de Lula para chegar à Prefeitura de São Paulo. Agora, tenta a sorte como poste federal. Lula é Haddad, Haddad é Lula, eis o lema da campanha petista. Se o eleitor comprar a tese de que o novo poste é solução para os problemas nacionais, Lula passará à história como eletricista do século. Se o poste for refugado pelo eleitor, o presidiário de Curitiba renovará a sua pose de perseguido. Em qualquer hipótese, o segredo do negócio é esconder o fiasco da administração Dilma, a poste antecessora. Haddad entrou na corrida presidencial com atraso. Revelou-se uma espécie de Usain Bolt, 100 metros em 9 segundos e 68. A diferença é que ele corre com as pernas de Lula. Nos comícios, imita a voz de Lula. No primeiro debate presidencial de que participou, ecoou Lula em 100% das respostas. Se eleito, Haddad irá para Brasília. Lula talvez continue em Curitiba, pois deve ser condenado por Sérgio Moro em mais 2 processos. Ficará no ar uma dúvida. A sede do governo será no Planalto ou na cadeia? Boa noite. Um dos líderes nas pesquisas de intenção de voto para senador no Rio de Janeiro, o ex-prefeito César Maia, do DEM, foi condenado por improbidade administrativa e teve os direitos políticos cassados. O pai do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o vereador César Maia, do DEM, foi condenado em primeira instância pela terceira vara da Fazenda Pública do Rio por não ter aplicado em educação o percentual exigido por lei nos anos 2007 e 2008, quando era prefeito da capital fluminense. A Justiça considerou que Maia cometeu improbidade administrativa e o vereador teve os direitos políticos cassados por 5 anos, além de ter sido multado em R$900 mil. O ex-prefeito, que é candidato ao Senado pelo Rio e lidera as pesquisas de intenção de voto, empatado com o candidato do PSL, disse que vai recorrer da decisão e mantém a candidatura a senador. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o cientista político José Álvaro Moisés sobre as eleições e o momento político do país. Um imigrante espanhol veio a São Paulo na década de 50. Ele estava só de passagem, mas decidiu ficar por aqui. Fez sucesso com cortes de cabelo da moda na época e mantém até hoje, além dos clientes, o visual retrô da barbearia que montou em Pinheiros. Valentim Ramires é um personagem que é a cara de São Paulo. No bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, é difícil encontrar quem não conhece ou ouviu falar de Valentim Ramires. Conheço. O seu Ramires já há uns 28 anos. O senhor sabe quem é o Ramires? Sim, sei. Todo mundo conhece. Essa popularidade tem motivo. Há 52 anos, este espanhol mantém na rua Capote Valente a barbearia Ramires. Ele aprendeu a profissão de barbeiro ou peluqueiro, como se diz na Espanha, aos 12 anos, na cidade onde nasceu, Pontevedra, na Galícia. Aos 20 anos, recebeu o convite de um tio para ir morar em Buenos Aires, na Argentina. Mas como ouvia muito falar do Brasil, quis conhecer São Paulo. Chegou aqui em 1954 e se apaixonou. Aqui mudou muito porque não tinha um prédio. Hoje está cheio de prédios aqui. Ainda na Teodoro Sampaio passava bonde. Na Rua Augusta também. Ainda bem que ele foi para Buenos Aires. Hoje estaria, sei lá. Sou muito feliz aqui. Torcedor do Real Madrid, aqui na capital paulista, ele se apaixonou também pelo campeão estadual daquele ano, o Corinthians. Mas não por causa do futebol, e sim pela sede social do clube. Queria frequentar um clube que tinha piscina, então entrei lá, já me levaram uns amigos que eu conhecia aqui. Entrei de sócio até hoje. Praticante de atletismo, logo ele foi treinar no Paulistano, onde começou a cortar os cabelos dos colegas em uma barbearia que funcionava no clube. Tinha um senhor de idade que cortava com muita idade, mas eu tinha 20 anos. Aí comecei a fazer essa clientela jovem. Em 1966, montou o próprio negócio em Pinheiros e levou com ele boa parte da clientela. Montei este salão aqui imitando a barbearia do Paulistano, para eles não sentirem muita diferença quando vieram comigo para cá. E assim vieram diretores, sócios. O começo foi bem movimentado. Mas a barbearia não mudou. Como se diz hoje, o lugar é retrô. Não por estratégia de marketing, mas por ter a mesma cara há mais de 5 décadas. Sucesso muito antes das barbearias vintage virarem moda.
As cadeiras antigas dão charme ao espaço, assim como as pias, onde os cabelos dos clientes são lavados de um jeito bem peculiar. Quando abriu as portas, seu Ramírez conta que a sensação entre a rapaziada era alisar o cabelo para ter o penteado igual ao dos Beatles. Então o cabelo era comprido, deixava em cima da orelha, tá? E assim, cabelo na testa. E aí quem tinha o cabelo ondulado, crespo, aí começou a alisar o cabelo comigo. Aqui já não falavam em alisar, o nome mesmo certo era, vou dar uma tombada no Ramírez. Em 52 anos de barbearia, além de clientes, o seu Ramírez fez muitos amigos. E eles são fiéis até hoje, para cortar o cabelo ou vir aqui bater papo. Hoje o atendimento é só com hora marcada. Fazendo a cabeça de gerações de paulistanos, seu Ramírez casou, criou 3 filhos, viu netos e bisnetos nascerem. Hoje, outros 2 barbeiros e uma manicure cuidam da maior parte do trabalho. E aos 84 anos, ele diz só ter a agradecer à cidade que o recebeu e que parar não faz parte dos planos. Como dizia o grande ator mexicano, Mário Moreno, Cantinflas, mientras o corpo aguante, a vontade não falta. Então, se o corpo aguenta, a vontade não falta. A vontade não falta. Duas pessoas foram presas em flagrante em operação da Polícia Federal contra fraudes no seguro-desemprego. Mais de 9 milhões de reais foram sacados indevidamente. Cerca de 9 mil seguros-desemprego foram fraudados. A operação, batizada de Mendacium, que significa mentira, cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Taboão da Serra. Os 2 presos estavam num escritório de contabilidade com mais de 1.600 documentos falsos ou em branco, como RGs e carteiras de trabalho. Também foram apreendidos R$ 472 mil em dinheiro vivo e material usado para falsificar documentos. A investigação começou em 2017, depois que um desempregado procurou a polícia para informar que alguém já tinha retirado seu seguro-desemprego. Cerca de 300 empresas fictícias foram criadas pelos fraudadores para retirar os benefícios. Os presos vão responder por estelionato, organização criminosa e corrupção ativa. O IPCA 15, índice considerado prévia da inflação, ficou em 0,09% em setembro. De acordo com o IBGE, o forte recuo do preço dos alimentos compensou a alta da energia elétrica. Ainda segundo o Instituto, esta foi a menor taxa para o mês de setembro desde 2006 e a menor variação mensal de 2018. O Ministério do Trabalho informou hoje que 110.431 empregos com carteira assinada foram criados em agosto no Brasil. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, esse é o melhor resultado para o mês nos últimos 5 anos e o 8º resultado positivo seguido. No acumulado do ano, segundo o governo, foram criadas 568.551 vagas formais. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Esses dados do CAGED, sem dúvida, são uma boa notícia diante da situação atual do mercado de trabalho. Foi o segundo melhor resultado do ano e o melhor para o mês desde 2016. O problema é que essas mais de 100 mil vagas com carteira assinada, abertas em agosto, e mesmo as mais de 568 mil geradas desde o começo do ano, representam pouco diante do desemprego que ainda atinge quase 13 milhões de brasileiros, sem esquecer da informalidade, da subutilização da força de trabalho e até mesmo do desalento, que atinge outros milhões de trabalhadores. Como tendência, esse dado do CAGED pode ser uma sinalização bem positiva, desde que a recuperação tenha continuidade. Recuperação que vai depender da evolução da atividade econômica, da confiança dos agentes econômicos nas perspectivas daqui para frente e principalmente do que se possa esperar do próximo governo. Mais que resultados concretos, se o projeto econômico do próximo governo resgatar a confiança da sociedade, já poderá dar um bom impulso nos investimentos e na atividade, com consequências para o emprego. A reestruturação mesmo da economia não vai acontecer de uma hora para outra, isso é certo. Não há como fazer, por exemplo, um ajuste das contas públicas num prazo curto. Mas se houver confiança de que estamos no rumo certo, a disposição já muda e favorece toda a economia. Mas vale observar que o final do ano, dezembro em particular, costuma registrar aumento do desemprego, até por ter mais pessoas pedindo demissão. Como a geração de emprego ainda não é das melhores, isso pode acabar anulando o saldo positivo
que vem sendo registrado desde o começo deste ano, o que confirma o quanto que esses dados ainda são modestos diante das necessidades do país, o que não impediu que o governo, que Temer, comemorasse bastante pelas redes sociais. Boa noite. O dólar fechou em queda pelo terceiro dia seguido, valendo R$ 4,04, menor cotação desde 21 de agosto. O recuo foi de 0,68%. A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e outras receitas teve crescimento acima da inflação de 1,08% em agosto e chegou a 109 bilhões e 700 milhões de reais. Segundo a Secretaria da Receita Federal, foi o maior valor para o mês de agosto desde 2014. No acumulado dos 8 primeiros meses deste ano, a arrecadação total somou 953 bilhões e 600 milhões de reais. Neste período, houve crescimento real de 6,94% na comparação com o ano passado. Também foi a maior arrecadação para o período em 4 anos. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Luiz Marinho, do PT, gravou imagens para o horário eleitoral e fez campanha em Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e em Itaquaquecetuba, na região metropolitana do estado. O petista voltou a prometer que, se ganhar a disputa, vai criar um banco para financiar pequena e média empresa. O ex-prefeito de São Bernardo do Campo disse ainda que uma eventual gestão vai priorizar a geração de empregos no estado. João Dória, do PSDB, também gravou imagens para o horário eleitoral e visitou o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, na zona leste paulistana. E depois seguiu para o interior do estado, onde visitou as cidades de Itapeva, Itapetininga e Ibiúna. O tucano disse que, se eleito, vai priorizar a saúde, prometeu mais apoio às Santas Casas e prometeu ainda levar o Corujão da Saúde para outras cidades onde existe rede médica privada. Paulo Scaff, do MDB, fez campanha nas cidades de São Bernardo, Santo André, Diadema e São Caetano. Ele disse que a região do Grande ABC está abandonada, com problemas na saúde, mobilidade e que falta investimento. O candidato disse que, se vencer, vai fortalecer as empresas. O MDBista voltou a se desvencilhar do presidente Temer. Disse que essa associação não vai prejudicá-lo. Márcio França, do PSB, visitou a unidade na capital da rede Luci Montoro, referência no tratamento de pessoas com deficiência. Candidato à reeleição, disse que vai acabar com filas de espera para cadeiras de rodas em São Paulo. Segundo ele, no interior, há mais de 19 mil pessoas esperando pelo equipamento. França prometeu que fará convênios com municípios para possibilitar a compra e disse ainda que vai zerar a fila para próteses e órteses. Caiu pela metade o número de mulheres com AIDS no estado de São Paulo na última década. O levantamento, que compara dados entre os anos de 2007 e 2016, mostra que, apesar dos avanços, a incidência aumentou entre idosas. Silvia é soropositiva há 24 anos. A rotina de muitos cuidados com a saúde garantiu que ela não tivesse as manifestações mais graves da doença, como tumores e infecções. Eu tomo a minha medicação pela manhã, eu já não tenho mais efeitos colaterais, meu organismo já se acostumou com a medicação. Então, eu tenho uma vida super agitada, eu viajo bastante, eu trabalho. A AIDS é a síndrome causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Nem todo mundo que tem o vírus terá os problemas que a doença traz. Entre as mulheres paulistas, as notificações de novos casos de HIV se mantiveram estáveis nos últimos anos, mas os casos de AIDS caíram pela metade na última década. O balanço é do Centro de Referência e Treinamento da ST-AIDS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Em 2007, 3.030 mulheres foram diagnosticadas com AIDS. Esse número caiu para 1.707 em 2016. A maior queda aconteceu entre mulheres que têm entre 30 e 39 anos. Eram 1.053 em 2007 e 504 passados 10 anos. Entre os homens, a queda foi bem menor, de 7%. Isso porque houve um crescimento de 167% de casos entre adolescentes de 15 a 19 anos do sexo masculino, com um salto de 43 para 115 casos em 10 anos.
Entre as mulheres, apenas a faixa que vai dos 60 aos 69 anos de idade registrou aumento no número de casos de AIDS. Eram 103 em 2007 contra 136 em 2016, um aumento de 32%. A maior incidência de AIDS entre as idosas pode ser explicada pela falta de orientação e informação quando elas iniciaram a vida sexual. Essas mulheres mais velhas, que hoje têm mais de 60 anos, elas têm mais dificuldade muitas vezes de usar um preservativo. A negociação com o parceiro é dificultada porque nós estamos num mundo machista, não é? Para a Silvia, o segredo da vitalidade é seguir o tratamento à risca e manter a cabeça equilibrada. Eu aprendi nesses anos todos que quando você não aceita, você não se cuida. Então, conhecer a doença, conhecer o próprio corpo, sabe, assim, se respeitar. Um relatório divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde aponta que o uso abusivo de álcool mata 3 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Isso significa que 1 a cada 20 mortes no mundo é por conta do consumo excessivo de álcool. 28% delas são consequência de acidentes de trânsito ou brigas. 40% são causadas por distúrbios digestivos e doenças cardiovasculares. E o restante devido a outras doenças, como cânceres e transtornos mentais causados pelo consumo excessivo da bebida. Ao todo, estima-se que 237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres sofram de problemas relacionados ao consumo de álcool em todo o mundo. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Organização Mundial da Saúde é uma das agências da ONU com estudos mais detalhados sobre questões que nos fazem coçar a cabeça e que provocam na gente problemas de consciência. Pois bem, como vocês viram, a OMS publicou hoje o último relatório sobre o consumo mundial de bebidas alcoólicas. E os números são preocupantes. Uma para cada 20 mortes é provocada pelo álcool. Nos países mais ricos, o álcool está associado ao câncer. Nos mais pobres, à tuberculose. E nos países de nível intermediário, ele está ligado aos acidentes cardiovasculares, os AVCs. Foram 3 milhões de mortos em 2016, mas já são 300 mil a menos do que em 2012. O consumo responsável de bebidas alcoólicas está caindo devagarinho. Um detalhe interessante, a cada 4 mortes provocadas pelo álcool, 3 são de homens e apenas 1 de mulheres. Em termos mundiais, 45% do consumo são de bebidas destiladas, seguidas pela cerveja, com 34%, e pelo vinho, que não chega a 12%. A boa notícia é que mais da metade dos habitantes do planeta, ou 3 bilhões e 100 milhões de pessoas, não põem uma gota de álcool na boca. Em compensação, 2,3 bilhões bebem com frequência. E a região onde o consumo mais cresce é a Ásia. Os 9 países com maior consumo de bebida no mundo estão no leste europeu. E em primeiro lugar está a Lituânia. A Rússia fica em 4º lugar. No Brasil, há 12 anos, bebia-se o equivalente a 6,2 litros de álcool puro por ano. O consumo subiu e hoje se bebe o equivalente a 9,9 litros de álcool puro. E ocupamos a posição de número 49 entre os 193 países pesquisados. Está aí uma informação sobre a qual precisamos parar para pensar. É assim que o mundo gira. Boa noite. O governo da Venezuela anunciou um acordo para repatriar cidadãos que migraram para Roraima e querem voltar ao país. O acordo faz parte do programa venezuelano Volta à Pátria, anunciado por Maduro no Twitter depois de uma reunião com a governadora de Roraima, Sueli Campos, do Partido Progressista. O governo brasileiro vai providenciar ônibus para levar os migrantes de volta e o governo venezuelano vai fazer a manutenção da linha que fornece energia da Venezuela para Roraima, para evitar novos apagões no estado. A repatriação deve começar na semana que vem. De acordo com o Exército, há 5 mil venezuelanos em 9 abrigos da capital, Boa Vista. Entre 2017 e 2018, 127.700 venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira terrestre, mas quase 69 mil já foram para outros países, como a Colômbia e o Peru. Segundo o IBGE, há atualmente cerca de 31 mil venezuelanos vivendo no Brasil.
A mancha de poluição do rio Tietê teve uma queda em relação ao ano passado, mas ainda atinge 122 quilômetros. A Fundação SOS Mata Atlântica divulgou hoje os números junto com um ato em São Paulo para chamar a atenção da importância do tratamento de esgoto. Difícil andar por aqui e não observá-lo. Da calçada, de dentro dos veículos. A atenção tá chamando, né? Quem passou hoje pela Avenida do Estado foi surpreendido com um enorme vaso sanitário inflável, às margens do rio Tamanduateí, um dos principais afluentes do Tietê. Um protesto bem-humorado da Fundação SOS Mata Atlântica. Para chamar a atenção de quão importante é a questão do saneamento. A gente está aqui hoje perto de uma obra que vai levar o esgoto para tratamento. Neste sábado, dia 22, é comemorado no estado de São Paulo o Dia do Rio Tietê. A data foi instituída por uma lei estadual sancionada em abril de 1992, quando começou o projeto Tietê de despoluição do rio. Já foram investidos pelo menos 2 bilhões e 700 milhões de dólares neste período. O nome Tietê, de origem tupi, significa água verdadeira. Ele nasce na Serra do Mar, em Salesópolis, e percorre 1.100 quilômetros para o interior, até desaguar no Rio Paraná. Hoje, a Fundação SOS Mata Atlântica divulgou os resultados do monitoramento da qualidade da água feito por voluntários. O estudo aponta que do ano passado para cá, houve uma diminuição de apenas 8 quilômetros do trecho do rio considerado morto. A mancha de poluição tem agora 122 quilômetros e representa 11% da extensão do maior rio paulista. Longe de alcançar a marca histórica registrada em 2014, quando os melhores indicadores foram obtidos, e o trecho morto do Tietê chegou a 71 quilômetros. De acordo com o estudo, o trecho mais poluído está entre os municípios de Itaquaquecetuba e Cabreúva, onde a condição da água é considerada péssima ou ruim. A redução de 8 quilômetros do chamado Rio Morto, segundo o estudo, é reflexo das 8 toneladas de esgoto sem tratamento que deixaram de ser lançadas nos afluentes do Tietê. Uma das obras importantes foi a ampliação da estação de tratamento de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Mas, apesar da redução, os especialistas afirmam: muita coisa ainda precisa ser feita. Nós tivemos em 2014 a menor mancha de poluição, 71 quilômetros. E foi bem naquela época que começou a faltar água aqui em São Paulo. Então houve o redirecionamento dos investimentos para a captação de água. As obras de despoluição acontecendo e a população estando mais sensível à causa, a gente consegue números muito importantes, como esse retrocesso da mancha de poluição. E a Sabesp assinou hoje com a Prefeitura de Guarulhos um protocolo de intenções para assumir o fornecimento direto de água e parte do tratamento de esgoto do município. O texto ainda vai passar pela Câmara Municipal e por uma consulta pública. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, com 1.400.000 habitantes. E segundo a companhia, quase todo o esgoto do município não é tratado e vai direto para o rio Tietê. Além disso, a população sofre com rodízio d'água porque a quantidade que a cidade recebe é menor do que o consumo. O investimento inicial previsto é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Se concretizado, esse acordo vai suspender o pagamento de uma dívida de mais de 3 bilhões de reais que Guarulhos tem com a Sabesp, que vai passar a ser abatido do contrato de prestação dos serviços. O terreno do Parque Augusta será transferido para a Prefeitura de São Paulo. O acordo foi homologado hoje pela Justiça do Estado. E a repórter Carla Rodeiro tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Olha, pelo acordo, em troca do terreno de 24 mil metros quadrados, que fica neste quarteirão da Rua Augusta, perto da Caio Prado, as construtoras Cirela e Cetim vão receber títulos de potencial construtivo, que dão o direito de construir em outras áreas acima do limite permitido e sem pagar nada por isso. Esses títulos também podem ser negociados, podem ser vendidos no mercado imobiliário.
As empresas vão pagar ainda 10 milhões de reais de indenização. Esse dinheiro vai servir para construir o parque, também para manutenção dele durante 2 anos e para fazer um bulevar que vai ligar o Parque Augusta até a Praça Roosevelt. A previsão é de que as obras comecem no início do ano que vem e fiquem prontas até 2020. A prefeitura tem ainda outros 90 milhões de reais que foram repatriados em 2015 de contas no exterior do ex-prefeito Paulo Maluf e que deveriam ser usados no Parque Augusta por causa de um acordo que foi feito na época para que o dinheiro fosse devolvido à Prefeitura de São Paulo. Mas com o acordo agora, esses 90 milhões de reais vão ser usados para construir creches e escolas infantis. É com vocês no estúdio. A derrubada de algumas árvores no Parque Buenos Aires provocou polêmica no bairro de Higienópolis, em pleno Dia da Árvore. Na próxima segunda-feira, o parque completa 105 anos. O cachorródromo, uma espécie de praça para cachorros do Parque Buenos Aires, está fechado para obras. E o que parecia uma boa iniciativa virou uma polêmica para os frequentadores. É que a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente começou a cortar as palmeiras que ficavam ali. No local da reforma, vários tocos chamam a atenção de quem passa. Quando chegar o verão, estão cortando as árvores, né? Absurdo, né? O Gustavo era um que estava torcendo pelas melhorias para brincar com o Peter no novo espaço, mas agora mudou de opinião. Achei um absurdo, realmente, assim. Na verdade, faz muita falta, né? Tanto para controlar a temperatura. Quando eles falaram que ia fazer a reforma, achei que fosse uma coisa boa. A hora que eu vi isso, já mudei completamente de opinião. Este senhor diz que chegou a perguntar para funcionários o que estava acontecendo, mas não ficou satisfeito com a explicação. Eu até conversei lá, eles não souberam explicar, na realidade. É muito esquisito, eu falei, o que aconteceu, né? Por causa da polêmica, os administradores do parque espalharam vários cartazes como esse aqui pelo espaço. Eles dizem que estão realizando a remoção de palmeiras ceafórtias, uma espécie exótica invasora, e que haverá replantio de espécies nativas em outras áreas do parque. Em junho do ano passado, o Jornal da Gazeta mostrou que essas palmeiras australianas também estavam sendo removidas do Parque Trianon, na Avenida Paulista, e que lá 500 seriam cortadas. A analista ambiental da secretaria explica que o motivo é o mesmo para os dois parques. Ela tem um comportamento muito agressivo, então ela se dissemina com muita rapidez, ela tem um desenvolvimento muito acelerado. Então, quando ela cresce, quando ela se desenvolve, ela provoca um extremo sombreamento, né, impedindo que as espécies nativas se desenvolvam. Andréa Bossi diz que no Parque Buenos Aires foram retiradas 18 palmeiras que tinham nascido de forma espontânea na área dos cachorros e outras 2 árvores que estavam em risco. E prometeu que em outubro, 29 mudas serão plantadas em um mutirão. A gente então já fez a vistoria, agora a gente vai fazer a escolha das espécies. A melhor época para se plantar é na primavera, porque a gente ainda está num período de estiagem. A partir de amanhã a gente vai pensar numa data para fazer o plantio de 29 exemplares da Mata Atlântica. As áreas de instabilidade enfraqueceram e a tendência agora é de sol e temperaturas mais altas. A primavera começa oficialmente amanhã às 22h54. Bem, vamos ver com Mariana Armentano como ficam essas últimas horas do inverno. O último sábado da estação mais fria do ano vai ser quente e ensolarado em grande parte do Brasil. Como a gente vê no nosso mapa, toda essa área em amarelo vai ter um sábado de tempo firme e só deve chover no sul gaúcho com o avanço de uma frente fria, no centro-oeste por causa do tempo abafado, chove no fim da tarde em Goiás e no Mato Grosso e o nordeste segue com chuvinhas passageiras apenas na costa leste, mas que não atrapalham a ida à praia não. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Em Cuiabá, máxima de 38 graus com chuva só a partir da tarde. Em Floripa, temperaturas entre 18 e 28 graus com tempo firme, assim como em BH, onde faz até 30 graus amanhã. E em Salvador, calor também na casa dos 30 graus, mas com uma chuvinha fraca e passageira só para refrescar. Para São Paulo, a nebulosidade diminui e o sol predomina em todas as regiões.
O sábado só deve começar com um pouco mais de nebulosidade no leste paulista, o que inclui a capital, o litoral e o Vale do Paraíba. Mas o predomínio é de sol ao longo do dia e não chove. A temperatura sobe em todas as cidades, chegando aos 33 graus em Ribeirão Preto e aos 32 em Araraquara e em São José do Rio Preto. No litoral faz 25 graus em Santos e 26 em Caraguá nesse sábado. Mas no domingo eu já adianto que esquenta mais, por isso a praia está garantida nesse comecinho de primavera. E vai esquentar mais também aqui na capital, viu? Olha só. Nessa madrugada teremos mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 29 graus. Aí no domingo faz até 32 e para começar a semana 33 graus na segunda-feira. Todos os dias com tempo firme por aqui. E veja a seguir, Maria Lídia Flândula entrevista ao cientista político José Álvaro Moisés sobre as eleições. Até já! Neste domingo, o Mesa reúne os craques do Futebol Debate para analisar a briga pela liderança no Brasileirão. E o clima esquenta na Copa do Brasil. Confira a preparação dos times para o confronto que definirá os grandes finalistas da temporada. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Eu sempre reaproveito a água da chuva para lavar o quintal. Eu aprendi a ler o hidrômetro para detectar qualquer vazamento na empresa. Aqui, a gente mantém a piscina coberta com a lona para evitar evaporar. É assim, com mais consciência, que todos os paulistas estão unidos para evitar cada gota de desperdício. Porque paulista não desperdiça tempo, nem oportunidades e muito menos água. Economize água. Sabesp. São Paulo nunca virou as costas para o Brasil e não vai virar agora. Mas nós trabalhamos tanto, pagamos impostos demais e recebemos muito pouco de volta. Nós somos responsáveis por 40% da arrecadação federal, mas menos de 3% volta para o Estado. A minha proposta é aumentar isso para pelo menos 10%. Junto com o novo governador Márcio França e Álvaro Dias, presidente, vou trazer recursos para São Paulo avançar. E conto com o voto de todos os paulistas para fazer isso acontecer. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por dois. Por dois? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Eu tomo 9 remédios, muito remédio. Faltava remédio na farmácia. Quando o João Dória assumiu a prefeitura, sempre vou na farmácia ter remédio. A senhora sabe por quê? Tivemos que pedir uma doação de medicamentos e lançamos um programa chamado Remédio Rápido. Esse que a senhora tem usado. Remédio Rápido. Ele prometeu e cumpriu. O Remédio Rápido mostrou que, com trabalho e boa gestão, podemos melhorar o programa estadual Dose Certa e beneficiar ainda mais as pessoas que dependem desses medicamentos em todo o estado de São Paulo. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Sou Paulinho da Força, o deputado que mais defende os interesses dos trabalhadores e aposentados. Vamos juntos continuar nossa luta na Câmara Federal. 7777 é Paulinho da Força. 7777, o Paulinho é do bem. 7777, o Paulinho defende a classe trabalhadora, sempre faz muito bem. Sou Aline Sartori, 7744. Peço seu voto para a deputada federal. Contra as reformas previdenciária e trabalhista, Edna Costa, 7789, deputada federal. Uma equipe competente, sempre pronta para levar até você as últimas notícias do país. Está preso desde quarta-feira da semana passada. A desistência do pedido de liberdade. A polícia já está investigando. Serão feitas por 94 agentes. Recompensa de R$50 mil. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta.
Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do cenário político eleitoral, faltando 16 dias para as eleições. Nosso entrevistado é o cientista político José Álvaro Moisés, coordenador do Grupo de Trabalho sobre a Qualidade da Democracia do Instituto de Estudos Avançados da USP. Muito obrigada por estar conosco. Professor, bom, faltando praticamente 2 semanas para as eleições. Bom, nós estamos vendo aí que parece que a coisa está polarizada entre petismo e antipetismo. Eu já quero começar daí. É petismo e antipetismo ou é algo mais ideológico, direita versus esquerda? Bom, Maria Elisa, grande prazer estar aqui de novo com você. Eu diria que são as duas coisas. Tem um conteúdo muito forte contra o PT. De alguma maneira, o Bolsonaro e essas, digamos, os que o apoiam, entraram nessa onda, não é? Que é a crítica de tudo aquilo que foi, especialmente o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, mas também o significado do PT envolvido em corrupção e a sinalização que o partido fez, né? Agora, ao mesmo tempo, você tem eu acredito que há um segmento que apoia, que vota no deputado Jair Bolsonaro, que está mais conservador, mais à direita mesmo, né? Eu tenho feito pesquisas na Universidade de São Paulo em torno do tema da cultura política, desde os anos 80 do século passado. Sempre tem uma pergunta fundamental que nós fazemos, que é a adesão das pessoas à democracia, ou se elas preferem a ditadura, ou se elas não se posicionam nem uma coisa nem outra. Ao longo do tempo, sempre houve um resíduo em torno de mais ou menos 13%, 14%, 15%, 16% ao longo dos anos. Tem, às vezes, um pouco mais, um pouco menos, que abertamente prefere a ditadura. Eu acho que essa foi uma base importante do ponto de partida da campanha do Bolsonaro, da posição que o apoia, né? E esse percentual é um resíduo estável ou é um resíduo que tem um crescimento progressivo? Porque o fato de Bolsonaro, com as ideias que tem, está em primeiro lugar, o vice-candidato a vice dele fala abertamente em tempos melhores, com outro tipo de governo. E muita gente repetindo que segurança, ordem, emprego, tudo isso era próprio daquela fase da ditadura e que não vem porque as pessoas não falam bem daquele momento na vida do país, que era tão mais estável, que oferecia mais possibilidade de qualidade de vida e perspectiva de futuro. Bom, eu quero saber se isso é indicador preocupante ou se é coisa mesmo de véspera de eleição com argumentos para captação de votos. Olha, eu acho que tem três, na literatura especializada, tem três, digamos assim, explicações para o voto. Um é do sujeito que vota acreditando no programa do candidato ou do partido. O outro, de alguma maneira, é o que se chama o voto que recupera o passado. Recupera no sentido de ou é uma posição crítica ou é uma posição que apoia. Ou um terceiro que está em grande parte associado com a figura, com a personalidade do candidato, né? É um apoio à pessoa do candidato. Eu acho que o que nós estamos tendo aqui nessa eleição, nesse caso, é uma combinação de alguns desses elementos. Quer dizer, uma parte do eleitorado que tem mais, digamos, ligação ao programa, tem também, como você mencionou, um conteúdo ideológico. Quer dizer, faz uma escolha mais à direita. A direita estava bem escondida no Brasil. Esse segmento não queria, tinha vergonha de aparecer. Agora, com as coisas que ocorreram, eu acho que aí é preciso levar em conta outras variáveis, né? Nós tivemos o impeachment, que de alguma maneira criou uma expectativa de que as coisas poderiam mudar, e eu acho que o governo Temer, do meu ponto de vista, politicamente foi um desastre. Teve uma ou outra medida... Do ponto de vista da população, né? O que a pesquisa mostra uma rejeição. Totalmente, né? Um percentual muito alto de rejeição. E depois as revelações da Operação Lava Jato. Às vezes as pessoas dizem, não, é a Operação Lava Jato que desorganizou os partidos. Não, o que desorganizou os partidos é eles estarem envolvidos em corrupção. A Lava Jato revelou. Agora, quando você tem essas circunstâncias todas juntas, cria um caldo de cultura de indignação, de rejeição, de protesto, e é preciso que alguém, de alguma maneira, empalme isso. Eu acho que é preciso fazer a crítica
dos candidatos, dos outros candidatos que não sejam o Bolsonaro nem o PT. Os outros não foram capazes de alguma maneira, de dar até agora pelo menos, de dar uma resposta consistente para o eleitor que está indignado. E o que é isso? Né? Eles estão lá combalidos, já se colocando na posição de perdedores, reconhecendo que já existe uma polarização e que eles estão fora? Não, eu acho que não. Eu acho que aí foi um erro de diagnóstico. Não se percebeu a profundidade da crise que nós temos no Brasil. Quer dizer, às vezes apareceu que a crise era só econômica, a recessão, sem levar em conta que ela é também do sistema político e é uma crise de valores. Quer dizer, que você tenha uma classe política que, na sua maioria, de certa maneira, adotou métodos, não é, que levam ao uso de recursos públicos de uma maneira totalmente ilegal. Você imagina a indignação que as pessoas têm com isso, o ódio que se criou. Em relação a isso, você precisa dar alguma resposta, uma resposta nova tem que ser, né? Bom, agora uma última questão, professor, é o seguinte, há tempo e espaço para o que muita gente está entendendo e avaliando, que pesquisas estariam mostrando que uma terceira via pode avançar e quebrar esse quadro de polarização? E aí, no caso, olhando os candidatos que estão, seria Ciro Gomes essa figura, considerando que pesquisas mostram que num segundo turno ele é o único que teria condição de derrotar tanto Bolsonaro quanto Haddad? Eu acho que primeiro precisa considerar o seguinte, de fato você tem um polo de aproximadamente 25%, 30% na direita, um polo à esquerda, tradicionalmente o percentual de votos do PT que é em torno de 30%, e você tem um aglomerado no centro que está muito fragmentado, muito dividido, correspondente ao outro terço de eleitores. É preciso que alguém, ou de alguma maneira um entendimento entre essas pessoas, encontre um ponto de aglutinação para oferecer uma alternativa, né? O candidato Ciro Gomes está, de alguma maneira, ele vem depois do Bolsonaro e do Fernando Haddad, ele é o terceiro, né? Mas não sei se ele seria essa figura, por causa de características pessoais dele e também da posição, se ele seria a figura capaz de aglutinar o centro. Eu vi, por exemplo, a iniciativa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com uma carta, também com um apelo para que haja, digamos assim, o centro democrático e reformista, de alguma maneira, cair a ficha e dizer, bom, nós precisamos nos unir e é preciso, de alguma maneira, oferecer para o eleitor uma perspectiva de que há um esforço, um empenho de mudar a maneira de fazer a política, né? Então, você fez uma pergunta interessante, se tem tempo e se pode ocorrer. Espaço. Eu acho que na política não existe nada em definitivo, é uma imprevisibilidade. Pode ocorrer, mas pode ocorrer no sentido que depende da iniciativa dos atores. Os atores precisam perceber a situação. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, Maria Lídia, muito delicado, que exige, digamos assim, um cuidado e uma resposta melhor do que apareceu até agora, né? E vamos ter que aguardar para ver, né, no que resultará. Bom, esperamos que haja essa mudança, né? Exatamente. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Gamberini. O Palmeiras do técnico Felipão venceu a primeira partida da semifinal da Libertadores da América jogando fora de casa e deu um importante passo rumo à final da competição. Apenas 2 minutos. Esse foi o tempo que o Palmeiras precisou para abrir o placar. Borja recebeu na entrada da área e cruzou. Moisés ajeitou para Bruno Henrique mandar de primeira. 1-0 Verdão. O Palmeiras respondeu aos 32 minutos do segundo tempo. Neste rápido contra-ataque pela esquerda, William acertou a trave e a bola sobrou para Dudu fazer Palmeiras 2-0. O Colo-Colo ainda tentou neste chute da entrada da área, mas a bola foi para fora. Ainda teve tempo para esta entrada dura de Damian Pérez em Mike. O árbitro resolveu consultar o VAR e expulsou o lateral chileno. Final, Colo-Colo 0, Palmeiras 2. O Vaticano confirmou hoje a renúncia de mais 2 bispos chilenos sob suspeita de abusos sexuais. Já são 7 membros da cúpula da Igreja chilena desligados por denúncias de abusos sexuais. Entre as demissões está a de Juan Barros, acusado de ter acobertado os crimes de um padre pedófilo.
A Igreja Católica do Chile enfrenta dezenas de inquéritos sobre abuso sexual contra menores e adultos desde os anos 60. No começo do mês, o Papa Francisco convocou os líderes das conferências episcopais de todo o mundo para uma reunião em fevereiro no Vaticano sobre a proteção de crianças e adolescentes contra abusos sexuais de religiosos católicos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Boa noite, até segunda. Neste domingo 11 da noite, confira um debate sobre o cenário eleitoral brasileiro com os cientistas políticos Rogério Schmitt e Aldo Fornazieri, em Hora do Voto.